Pessoal, hoje eu quero partilhar sobre um tema que começou quando eu estava no Brasil ainda. Foi há mais ou menos 7 anos atrás. Eu já tinha saído do meu serviço, eu tinha algumas tardes livres, então eu ia para ficar no sacrário. Com a graça de Deus, diante de Jesus, antes da missa, antes do grupo de oração e para fazer adoração mesmo, depois de rezar o rosário. Enfim, num desses dias, acho que 5 horas da tarde ou 4 horas da tarde, a missa seria às 6 e eu já ficava ali diante do sacrário. E eu tive um momento que eu fiquei sozinho com Jesus e ficava olhando para ele, rezando e apresentando a minha vida e aquilo que iria acontecer. Por uma inspiração divina, eu coloquei uma música da Toca de Assis que mais ou menos assim: amar-te no sacramento, viver em perfeita adoração, numa entrega total, absoluta da minha vida, das minhas vontades, por obediência ao meu amor. Então, nesse momento, uma grande emoção tomou conta de mim, o Espírito Santo me levou às lágrimas e eu só sabia chorar. Eu olhava para Jesus e derramava as minhas lágrimas e chorava, mas eu não entendia o porquê. E aquilo ficava dentro da minha mente, eu ficava tentando entender, meu Deus, por que eu estou chorando? Eu estou, pela misericórdia de Deus, vivendo na graça, estou aqui firme, forte, mas eu já acredito que era aquilo que Deus me levou a experimentar dor por causa do pecado que eu iria viver em Belfast. Então, como eu já partilhei nos últimos vídeos aqui, se você não assistiu, você pode clicar em algum lugar da tela aqui, e eu me perdi completamente. No final do ano tive uma experiência com Jesus, decidi voltar à casa do Pai, depois de algum tempo caí de novo em pecado. E na quaresma, eu contei para vocês, eu falei do dia 14 ou 15, mas foi no dia 16 de fevereiro de 2016, o ano que a Renovação Carismática celebrava 50 anos da sua fundação, eu voltei. E aquele acordar, aquele despertar a vida da graça que o Espírito Santo me deu, me levou em março a me desfazer das minhas vaidades, das coisas idiotas que tinham se amontoado sobre mim. Mas enfim, foi aí nesse período de graça que o Espírito Santo me deu o dom das lágrimas. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, eu não sei se você acredita nisso, mas é uma coisa real. As lágrimas tomaram conta da minha vida por mais ou menos 3 meses. Mas você pode falar assim, mas por que você ficou derramando lágrimas chorando? Porque o demônio roubou a minha virgindade. Eu tive um dia de oração no encontro onde um pregador de São Paulo, de uma comunidade, se eu não me engano, é Redemptio Cristo, alguma coisa assim, é uma comunidade voltada à paixão do Senhor. No momento de oração, Deus me deu a palavra de que o demônio queria roubar a minha vida de oração e a minha virgindade. Pois bem, meus irmãos, quando eu fui para Belfast, ele conseguiu destruir a minha vida de oração e roubar a minha virgindade. E foi uma desgraça, é uma desgraça. Para algumas pessoas, o fato de perder a virgindade é motivo de se orgulhar. Para algumas pessoas que têm a graça de Deus, o fato de perder a virgindade depois do seu matrimônio é um privilégio, mas eu não tive essa graça porque eu me perdi, porque eu fiquei desatento por causa de várias coisas. Mas enfim, como eu disse, na quaresma de 2016, eu chorei por mais ou menos 3 meses. Eu chegava em casa do meu serviço, trabalhava no bar naquela época, no Robinsons, e eu tinha 2 dias durante a semana livres, e aqueles dias eu colocava uma música para fazer uma oração, e quando eu começava a ouvir a música, na presença de Deus eu chorava. E no outro dia eu também chorava, e no outro dia eu também chorava, e no outro dia eu também chorava. E foi uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses. E eu achava que eu estava ficando louco.
mas a realidade é que a experiência humana do pecado, ela não é mais forte do que a experiência da graça de Deus, do que a experiência do poder de Deus, do que a experiência do Espírito Santo. Então, eu gostaria de finalizar com essa palavra e também deixar essa mensagem para você que é virgem: guarde a sua virgindade. Porque a virgindade é um dom de Deus, é uma graça de Deus. No livro do Apocalipse, eu vou partilhar sobre isso depois, mas tem uma parte onde diz que o altar foi perfumado, a graça de Deus foi derramada por causa do sacrifício dos mártires e da oração dos virgens. Então, essa palavra que eu vou ler está no livro de Juízes, no capítulo 11, no versículo 29. O Espírito do Senhor desceu sobre Jefté, e ele, atravessando Galaade e Manassés, passou dali até Masfa de Galaade, de onde marchou contra os amonitas. Jefté fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos dos amonitas, aquele que sair das portas da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado ao Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté marchou contra os amonitas, e o Senhor lhos entregou. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Menite, e até Abel-Queramim, tomando-lhes 20 aldeias. E os amonitas, com este terrível golpe, foram humilhados perante Israel. Ora, voltando Jefté para sua casa em Masfa, eis que sua filha saiu-lhe ao encontro com tamborins e danças. Era sua única filha, porque afora ela não tinha filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes. Ah, minha filha, exclamou ele, tu me acabrunhas de dor e estás no número daqueles que me causam a minha infelicidade. Fiz ao Senhor um voto que não posso revogar. Meu pai, disse ela, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, agora que o Senhor te vingou de teus inimigos, os amonitas. E ajuntou: concede-me somente isto: deixa-me que vá sobre as colinas durante 2 meses para chorar a minha virgindade com as minhas amigas. Vai, disse ele. E deu-lhe 2 meses de liberdade. Ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade sobre as colinas. Passado o prazo, voltou para seu pai, e ela cumpriu o voto que lhe tinha feito. Ela não tinha conhecido varão. Daqui veio este costume em Israel, que todos os anos as jovens israelitas reúnem-se para chorar durante 4 dias a filha de Jefté, o Galaadita. Que palavra forte, meus irmãos. E que graça especial chorar a virgindade, chorar os pecados, chorar a desgraça do mundo infiel, pornográfico, impuro, chorar de arrependimento, derramar lágrimas de dor e de sofrimento profundo por ter ofendido a Deus, por ter perdido o céu, por ter merecido o inferno. Mas o Espírito Santo, com essa graça do arrependimento, que ele possa trazer a você também, acaso você esteja aberto, acaso você dê liberdade para chorar os pecados, chorar pela virgindade perdida, chorar caso você não tenha e não esteja sendo puro.